Uma mensagem bem curta e altamente importante sobre a questão do branismo. Eu pertencia a esse segmento e então hoje eu anuncio a libertação desse segmento. E você que pertence, você normalmente vai dizer que não pertence ao branismo, porque você vai estar numa situação que você não vê. Então, indiretamente, isso na verdade acaba entrando na mente da gente e fazendo com que a gente não veja, de modo que é uma prisão espiritual. Tentando ser bem escriturístico e pontual, um dos caminhos, uma das maneiras de você se libertar dessa ideia do branismo é a questão da volta de Jesus. Vai ter um fundamento no branismo sobre Jesus vir 3 vezes, sobre a redenção ser em 3 partes. Essa fala da redenção ser em 3 partes é um dos fundamentos que, se você entender, automaticamente você vai encontrando abertura para ser liberto, né? A verdade vai se abrindo para você enxergar. Veja só, a redenção em 3 partes. A primeira parte é o pagamento do preço. Jesus Cristo morreu e isso foi o pagamento do preço. Isso não há discordância da maioria do povo chamado cristão. Basicamente todo mundo vai concordar que a cruz de Cristo, o sangue derramado na cruz, foi o pagamento. Aí é onde entra agora essa outra parte, que é o período intercessório. Essa parte do período intercessório é onde vai ter uma grande ponte que estabelece a entrada do branismo. Porque é criado a ideia de que os 7 anjos de Apocalipse, as 7 estrelas, as 7 lâmpadas, as 7 igrejas. Então é introduzido-se que essa simbologia do Apocalipse, que isso seria 7 tempos. Então 7 tempos, 7 eras, o período de intercessão, aonde o Cordeiro foi lá para o trono do Pai e durante 7 tempos ele intercede até voltar e fazer a última parte da redenção. Então a redenção em 3 partes. Perceba que a partir desse segundo ensinamento, dessa segunda compreensão, que é a questão da intercessão, se introduz essa ideia de 7 tempos, 7 eras, e é aí onde o branismo se fundamenta, sendo o branismo relacionado ao 7º anjo, a 7ª era da igreja. E então Cristo volta para fazer o reclame, para tomar a possessão, a propriedade de Deus redimida. Pois bem, vamos olhar para aquele fato no Calvário. Do lado de Jesus tinha um ladrão, tinham 2 ladrões, mas a um desses ladrões Jesus dá a palavra dizendo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É importante essa escritura para entender que a redenção do homem não é no tempo. A redenção do homem, Deus fez o sacrifício antes do mundo existir. O planejamento da salvação é muito antes do tempo. Então não se trata do tempo. Claro que o tempo vai haver as manifestações e confirmações. Agora, veja só. Segundo o Evangelho, Deus não envia mais ninguém. Deus não envia mais nada. Não há mais o que Deus enviar quando a plenitude foi enviada, a saber, Cristo, o Filho perfeito. João 17, versículo 2. A vida eterna é conhecer a Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Quando o Filho de Deus é enviado, Hebreus capítulo 1, acompanhe na tua Bíblia, Hebreus capítulo 1. Deus falou antigamente, ou seja, no Velho Testamento, Deus falou através de anjos, através de profetas, de diversas formas, mas agora, neste último tempo, ele falou através do Filho.
você pode pegar e dizer que essa parte que fala do último tempo se referia ao período ali dos apóstolos, aquele período judaico. Ok, só que você não pode criar tempo dentro da eternidade. O Filho de Deus não introduz um reino temporal ou uma era da igreja. Então, não há Bíblia para sustentar essa ideia de eras e tempos. O tempo termina quando o Filho de Deus estabelece o reino de Deus, o qual é um reino eterno. Sendo João Batista e todos os profetas do Velho Testamento, como também os profetas do Novo Testamento, perceba, profetas do Novo Testamento. Deus não deixa de usar o homem. Deus continua usando o homem. Deus usa muito mais o homem no Novo Testamento, porque agora no Novo Testamento, através do sacrifício perfeito de Cristo, Deus verdadeiramente habita com o homem, cumprindo as profecias, aonde Deus viria fazer morada no homem. E isso começa em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Através do seu Filho perfeito, o reino dos céus é restaurado. O reino de Deus é apresentado. E o que isso quer dizer? Mateus capítulo 17 é uma outra escritura importantíssima para você entender que Moisés e Elias aparecem ali em Mateus 17. Pedro, Tiago e João estão ali. Mateus 17 tem tudo a ver com Efésios capítulo 2, a partir do versículo 17, aonde vai mostrar que Deus está fazendo nova todas as coisas. A Ele ouvir. A Ele quem? O Filho. O Filho de Deus não morre. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu para matar a morte. Ele morreu para vencer a morte, para pagar o preço do pecado. E Ele ressuscita para a nossa justiça, para nos justificar. Então a ressurreição de Cristo traz o seu ministério eterno, o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O Filho de Deus está ressuscitado e você não tem que ouvir mais ninguém, porque Ele está aqui. Quem falou na boca de Pedro e dos demais apóstolos? O Filho amado. Atos dos apóstolos é atos do próprio Cristo ressuscitado. É o Espírito Santo atuando na igreja. Um homem ungido, agora um povo ungido. Efésios 1, versículo 10. Leia. Efésios 1, 10 está cumprido. E isso não é um elemento do tempo, isso se cumpre no tempo. Só que o tempo termina quando você é introduzido no reino, quando o reino é introduzido em você, quando você se torna uma nova criatura em Cristo, tudo se torna novo. Em Cristo você é um novo homem. Você então é nascido, gerado do Espírito, não para mais uma era ou um tempo, mas para o reino de Deus, gerado no reino de Deus para viver a vida eterna em Jesus Cristo. E o ministro dessa aliança é o próprio Espírito Santo usando homens, não mais de forma transitória, não mais de forma temporal. Efésios capítulo 3. Leia você Efésios capítulo 3. O mistério que esteve oculto agora foi revelado. É a mesma escritura de Filipenses, ou melhor, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 25. Esse mistério foi revelado a seus santos, que é Cristo em vós, esperança da glória. Você então não tem a dependência de esperar um sétimo anjo, ou um profeta, ou seja quem for. Não há homem algum que tenha revelado completamente a Deus, a não ser seu Filho Jesus Cristo. Esse é a exata imagem do Pai. A real imagem de Deus é Jesus Cristo. O mistério não foi revelado por um sétimo anjo, ou um homem, ou Paulo, ou Pedro, ou... não é homem.
é o próprio Cristo. Paulo fazia parte disso porque ele disse: eu fui separado desde o meu ventre, desde o ventre de minha mãe, para revelar o Filho de Deus em mim. Todos os ministros dessa nova aliança não ministram mais a si, mas ministram a Cristo. Cristo sendo o plano completo para a redenção. Você precisa se libertar, ser liberto do branismo, do catolicismo, do cristianismo, de qualquer que seja o ismo, para o reino do amor de Deus. Você então entra em Cristo. Efésios 1:10, Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Isso significa que, se houver 1 bilhão, 1 trilhão de anos, não importa mais o tempo. Cristo é o máximo de Deus. E Ele não vai ficar vindo, indo e voltando. Essa é uma perspectiva humana do Filho de Deus ficar indo e vindo e voltando. Isso é uma perspectiva humana. É uma compreensão de Tomé, de querer ver um Jesus físico ou um Elias restaurador. Atos capítulo 1, Jesus Cristo diz: não vos compete saber os tempos, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, pegue o mas, você recebe o poder do alto, a promessa que o próprio Cristo ofereceu. O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em você, aí a obra de Deus é completa. Você começará a entender, você não esperará mais um Elias restaurador ou uma volta de Jesus aos olhos, mas você entenderá as Escrituras. Você verá que Cristo é o máximo de Deus. Colossenses 2:9, nele habita corporalmente. Habita está no tempo presente porque Cristo é presente. Esqueça os homens, os anjos, as eras e os tempos, porque a promessa é Cristo. A promessa é o Espírito Santo. A redenção está completa em Cristo Jesus. João 11, 25 e 26. Isso se cumpre em tua vida. Você é um morto antes de ouvir a voz de Cristo. E agora que você ouviu a voz de Cristo, você é ressurreto. E você ressuscita em Cristo para morrer outra vez? Não. Aquele que vive e crê nunca morrerá. O Filho de Deus venceu a morte. Esse evangelho é a garantia. A morte está vencida. Não por mim, não por homem algum, mas pelo evangelho, por Cristo. Cristo ressurreto. Deus em Cristo, Cristo na igreja, o reino está restaurado. Deus te abençoe nesta hora. Deus te liberte de todos esses ismos. E você tenha essa compreensão de que o mistério que esteve oculto desde a criação do mundo e em todas as gerações foi revelado em Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo é a plenitude do Pai, corporizada. Ele manifestou o nome aos homens. Não há outro evangelho, não há outra mensagem. A mensagem da salvação é a nossa Bíblia Sagrada. As Escrituras estão consumadas, completas em Cristo. E qual é a promessa? A promessa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo te introduz não mais numa era da igreja, mas o Espírito Santo te introduz no reino, te introduz no corpo de Cristo, para você viver a eternidade, não mais um pedaço de tempo. Deus não está mais enviando profetas como no Velho Testamento. Tudo isso aponta para a terra de Canaã, aonde o maná caía. Mas quando você entrou na terra, não há mais maná caindo. Uma vez que você entrou em Cristo Jesus, não há mais ninguém para você receber, porque você recebe Cristo. E Cristo é suficiente. Não é Paulo, não é Pedro, nem João, não é nenhum homem.
mas é Cristo, a esperança da glória. Deus abençoe você e seja liberto em Cristo de tudo e de todos, com humildade, entendendo que esse Cristo, ele sim usa homens. E esses homens que ele está usando, não está pregando, não estão ministrando a si mesmo, nem ministério algum, mas estão ministrando a salvação que é por um só, Jesus Cristo. A imagem de Deus é gerada e então ela é completa em você. Jesus Cristo é isso. Esse novo homem gerado em você, para a morada de Deus em Espírito. Deus te abençoe nesta hora e que verdadeiramente a imagem de Cristo seja em você. E com isso você não vai se embaraçar com homem algum. 7 anjos, 7 eras, 7 tempos. Isso representa a plenitude que é o próprio Cristo. Ficará você embaraçado com as lâmpadas ou com as estrelas? O Filho do Homem é que tem todo o poder. O Filho do Homem é que é o Cristo ressurreto. Há uma só mensagem da salvação e essa é emanada da boca do Espírito Santo. E esse Espírito Santo não gera nada mais, nada menos do que o Filho de Deus em você. Não um homem, não imagem de homem, mas a imagem de Deus que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.